Imagine o cenário. É 12 de julho de 1998. O estádio de França transborda em um rugido ensurdecedor. A França acabara de conquistar a sua primeira Copa do Mundo, esmagando o favoritismo brasileiro. Nas ruas de Paris, a Cidade Luz nunca brilhou com tanta intensidade. O Arco do Triunfo estava envolto em projeções de glória, e a multidão, em um transe coletivo, dançava, cantava e chorava de alegria. Zinedine Zidane, com seus 2 gols de cabeça, estava no topo do mundo, transformado em uma divindade nacional. Mas, enquanto os holofotes do planeta estavam voltados para o centro da capital, o que ninguém via era o que acontecia na periferia extrema de Paris. No coração dos subúrbios esquecidos, o silêncio era diferente. Ali, entre os blocos de concreto de Ruelle Malmaison, um garoto de apenas 7 anos não estava celebrando. Ninguém via aquele menino pequeno, de baixa estatura, mas com os pés firmemente plantados no chão. Enquanto o país inteiro brindava, ele segurava um saco de lixo pesado em suas mãos pequenas. N'Golo Kanté estava trabalhando. Ele percorria quilômetros, recolhendo sucata, metais e qualquer coisa que o mundo tivesse descartado, tentando encontrar algo que pudesse ser vendido para garantir a próxima refeição de sua família. Enquanto o capitão Didier Deschamps levantava a taça de ouro maciço, Kanté olhava para os restos de uma sociedade que o ignorava. A taça de Zidane brilhava em cada tela de televisão, em cada capa de jornal, mas os olhos de Kanté estavam fixos no chão. O contraste era brutal, quase insuportável. Não havia festa para ele, não havia gritos de triunfo que chegassem aos seus ouvidos. Havia apenas um olhar silencioso, uma compreensão profunda do peso do mundo que só quem já conheceu o fundo do poço consegue ter. Naquele momento, N'Golo não sonhava em ser o maior jogador do planeta. O sonho dele era muito mais urgente, muito mais real. O sonho de Kanté era a sobrevivência. Quando ele nasceu, filho de imigrantes do Mali, as chances estatísticas estavam contra ele. Aqueles que o viam jogar nos pequenos clubes de bairro pensavam que ele não tinha a menor chance. Ele sempre foi o menor em campo, o mais discreto, quase um fantasma entre os gigantes. Os grandes clubes franceses olhavam para ele e viam um corpo diminuto, uma figura que parecia não se encaixar nos padrões atléticos exigidos pelo futebol moderno. Ele era a peça que não cabia no quebra-cabeça. Curiosamente, o Mini Cooper que ele usaria anos depois, mesmo já sendo um milionário, tornou-se a metáfora perfeita para sua existência. Pequeno por fora, discreto no design, mas com um motor e uma resistência que ninguém poderia imaginar. Mas N'Golo nunca se importou com o que os outros viam ou deixavam de ver. Ele nunca buscou o centro do palco. Ele sabia, desde as ruas de Paris, que o seu lugar de poder era a sombra. Era ali, onde ninguém prestava atenção, que ele limpava o caminho para que os outros pudessem brilhar. Ele aprendeu que, se ele fosse invisível para os críticos, ele seria onipresente para os seus companheiros. Ele decidiu que estaria em todos os lugares ao mesmo tempo, mesmo que ninguém o percebesse. Limpar, lutar, proteger e se doar. Esse se tornou o seu código de conduta. Ele nunca fez questão de receber os créditos, pois o seu valor nunca foi medido pelos aplausos das arquibancadas, mas pelo suor deixado em cada centímetro de grama e pelo trabalho feito no mais absoluto silêncio. Aos 11 anos, o destino de N'Golo Kanté desferiu um golpe que poderia ter destruído qualquer um. Seu pai faleceu subitamente. O pilar que sustentava aquela família humilde desmoronou, e N'Golo, ainda uma criança, teve que assumir o papel de sustentáculo. A palavra solidão passou a fazer parte do seu vocabulário diário, mas em vez de se deixar esmagar pelo luto, ele usou o silêncio para crescer internamente. O que parecia ser um fardo insuportável, ele carregou com uma dignidade assombrosa. E quando ele entrava em campo, aquele peso emocional parecia evaporar, transformando-se em uma força interna invisível. Quem olhava para aquele garoto correndo sem parar não imaginava que ele carregava a responsabilidade de uma família inteira nas costas. Quando sua carreira profissional finalmente começou a dar os primeiros passos, o padrão se repetia. Ninguém via o que ele fazia. Os jornais focavam nos goleadores, nos camisas 10 habilidosos, nos astros de capa de revista. Mas N'Golo estava lá, no meio da confusão, desarmando jogadas, antecipando passes e apagando incêndios antes mesmo que a primeira faísca surgisse. Era o trabalho sujo, o trabalho que ninguém queria fazer. Mas Kanté não se importava. Ele era, por natureza e por história de vida, o limpador. O primeiro grande choque que N'Golo Kanté deu no mundo aconteceu onde ninguém esperava, no modesto Leicester City. Aquilo era um milagre em construção. Um time pequeno, montado com sobras de outros clubes, liderado por um jogador que até pouco tempo era um completo desconhecido na elite europeia. Kanté era um motor inesgotável daquele time. Ele era o motivo pelo qual o Leicester parecia jogar com 12 ou 13 jogadores em campo.
O título da Premier League em 2016 foi o ponto de virada definitivo. Não era para ele estar ali, no topo da liga mais rica do mundo, mas ele estava. O mundo finalmente foi obrigado a olhar para ele. O homem invisível tornou-se o protagonista de um conto de fadas moderno. No entanto, mesmo com o planeta aos seus pés, ele continuou querendo apenas uma coisa: estar onde fosse necessário para ajudar o grupo. Mas o ápice absoluto ainda estava reservado para o cenário internacional. Em 2018, 20 anos depois de recolher sucata nas ruas durante a festa do título de Zidane, N'Golo Kanté ajudou a França a conquistar sua segunda estrela. E mais uma vez, sua reação foi o que o definiu. Enquanto seus companheiros pulavam na frente das câmeras e disputavam a taça para fotos individuais, Kanté estava no fundo, tímido, quase pedindo desculpas por estar ali. Ele não queria segurar o troféu primeiro. Ele queria ter certeza de que tinha feito o seu trabalho de proteger a sua defesa. Não havia ego, apenas uma vontade imensa de servir. Para N'Golo, o sucesso nunca foi sobre ser o rosto da vitória, mas sobre ser a razão pela qual a vitória foi possível. Hoje, ao olhar para trás, ele vê que aquele menino que caminhava entre os restos de Paris tornou-se uma lenda imortal do esporte. Mas ele não se deixa embriagar pelo orgulho. Ele continua olhando para o chão com a mesma humildade, mas agora a busca é outra. Ele não procura mais sucata para sobreviver. Ele contempla a jornada que o levou até as estrelas. E se alguém perguntar o que significa o sucesso, sua resposta será de uma simplicidade desconcertante. Ele dirá que nunca mais precisou olhar para o chão com desespero, porque agora ele aprendeu a enxergar a luz, mesmo nos momentos mais sombrios. A grandeza de N'Golo, porém, não termina quando o juiz apita o fim da partida. Fora das 4 linhas, ele continua sendo o homem que limpa o caminho para os outros, mas de uma forma muito mais profunda. Longe das manchetes e dos cliques dos paparazzis, ele dedica grande parte de sua fortuna e tempo para sustentar diversas ONGs, sempre exigindo o anonimato. Ele investe na construção de hospitais em regiões carentes, garantindo que outras famílias não passem pelo que a dele passou. Ele pode ser o limpador do futebol, aquele que recupera a posse de bola, mas na vida real, N'Golo Kanté é um construtor de esperança. Ele é o lembrete vivo de que o trabalho silencioso, a humildade radical e a resiliência absoluta podem levar alguém do lixo ao topo do mundo, sem nunca perder a alma pelo caminho. Ele não joga apenas por títulos. Ele joga para provar que a bondade e o esforço invisível são, no final das contas, as forças mais poderosas do universo.